Gente, eu vou começar esse vídeo pra vocês, que eu quero testemunhar aquilo que Deus fez na minha vida. Então, antes de começar a testemunhar, eu quero ler aqui na palavra do Senhor, em Isaías 43, onde essa palavra me acompanha assim há muito tempo, que Deus fala comigo muito através dela. Que diz assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passarem pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia recebe por ti. Então vem acompanhar aí meu testemunho, espero que vocês gostem. Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje mais uma vez no trânsito dirigindo, mas eu quero gravar um vídeo que há algum tempo já, sabe, eu estou bem incomodada, assim, Deus tem tocado no meu coração para que eu possa contar o meu testemunho de vida para vocês. Desculpa a tremedeira aí, que vocês sabem como que é, né, o trânsito. Mas eu quero contar o meu testemunho de vida pra vocês. Agora eu estou indo no médico e eu quero aproveitar essa oportunidade, né, e testemunhar aquilo que Deus fez na minha vida. Vou começar lá do início, tá? Para que vocês possam entender os mistérios de Deus. Então, para que a gente possa entender os planos de Deus para nossas vidas. Eu tenho 30 anos, tem muitos de vocês que perguntam qual que é a minha idade. Sim, eu fiz 30 anos esse ano, dia 23 de janeiro. Eu nasci no ano de 1987 e eu sou filha, né, de mãe solteira. Então eu quero relatar para vocês algumas dificuldades que nós passamos, como que foi a minha vivência e como que eu encontrei esse Deus maravilhoso que é o que salvou a minha vida. Desde o momento em que minha mãe engravidou, né, que minha mãe se relacionou com o meu pai, ele nunca assumiu assim a gestação, nunca me assumiu como filha, nunca deu nenhum respaldo paterno a esse respeito, né? Por isso que o meu sonho sempre foi casar e ter um esposo e um pai para as minhas filhas, porque essa figura paterna eu nunca tive. A minha mãe, ela foi pai, mãe, amiga, foi tudo, né, na minha vida. Então por isso que eu quero contar esse testemunho para vocês. Desde então, de quando eu nasci, a minha mãe, né, numa luta tremenda, porque ela nunca teve apoio de ninguém, nem da família dela, como pai, mãe, meus avós, e nem da família do meu pai, nunca teve apoio nenhum. Nunca ganhei um litro de leite, gente, do meu pai. Isso é sério, tá? Isso é sério. E eu, desde muito nova, eu sempre fui uma criança muito doente. Eu tinha bronquite asmática. Então eu era de 15 em 15 dias eu estava bem, em 15 dias eu estava mal. Eu tinha a crise, né, de bronquite, de asma. Então eu ficava algumas vezes internada. E minha mãe perdeu vários empregos por conta disso, porque antigamente, na época quando eu era bem criança, não existia registro em carteira. Minha mãe era empregada doméstica e ela não era registrada em carteira, então por várias vezes ela foi mandada embora, porque ela precisava me levar no hospital, porque a creche, né, que eu fui criada em creche, né, até os meus 7 anos, se eu não estou enganada, eu fiquei na creche da cidade onde eu morava. E minha mãe não podia me mandar pra creche doente, então ela tinha que faltar no serviço e por conta disso ela era mandada embora. Várias vezes, inúmeras vezes, a minha mãe ela foi mandada embora porque tinha que ficar comigo, sabe? E, enfim, fiquei várias vezes também internada. Minha mãe ficou algumas vezes doente também, né? Porque não comia direito, porque tirava da boca dela para me alimentar. Isso é fato, gente. A gente morava de aluguel. Era bastante dificultoso, sabe, a nossa vida. Quando eu fiz 7 anos de idade, minha mãe precisou mudar para uma cidade vizinha, a cidade que a gente morava, porque o aluguel era muito mais barato
e a gente foi morar nessa cidade vizinha, porque o aluguel era mais barato, minha mãe estava desempregada, minha mãe não tinha como manter aquele salário em que ela ganhava no outro serviço, né? Minha mãe estava desempregada, então precisou alugar esse lugar pra gente morar. Esse lugar que a gente morou era tipo um cortiço. Eu não sei se vocês já viram, se vocês conhecem um cortiço. O que é um cortiço? Ele é uma kitnet, tá? Hoje a gente conhece como kitnet, mais ou menos como uma kitnet. É um terreno onde tem várias casas assim, com banheiro e cozinha e um quarto. Era assim que a gente morava. E ali nós passamos assim várias dificuldades financeiras, dificuldade com a saúde, dificuldade com o desemprego, que nessa época minha mãe estava desempregada, e passando assim muitas dificuldades mesmo, gente. Teve uma vez que o gás acabou em casa e tava numa época fria, assim, tipo julho eu acho que era, porque lá é frio mais nessa época, e tipo tava muito frio, e o gás acabou e a nossa geladeira, ela era daquela geladeira que congelava de cima embaixo, do freezer até a gaveta de frutas e verduras, congelava tudo. E minha mãe doente, minha mãe pediu pra vizinha, pra ver se a vizinha me dava um prato de comida, a vizinha se negou, falou que não, pra mãe solteira não iria dar, né, pra filho de mãe solteira não iria dar. E ali aquele arroz, o arroz que tinha na geladeira estava congelado, então minha mãe retirou aquele arroz, eu tinha uns 7 para 8 anos, eu lembro disso nitidamente. E a gente tirou da geladeira e esperou, tipo, meio que descongelar com muito sacrifício, porque tava frio. E ali eu coloquei farinha e aquilo dali a gente comeu, feliz da vida. Outro momento também bem difícil foi uma época que minha mãe ficou muito doente. E ela conta que ela viu que ela ia ficar doente, muito doente, assim, que ela ficou de cama, ela não conseguia levantar e não tinha ninguém pra ajudar, ninguém. Sabe o que é você ter um filho e não ter ninguém pra te ajudar? Gente, foi assim. E minha mãe pegou, tinha arroz e tinha na geladeira pé de frango, sabe? Pescoço de frango. E minha mãe fez uma galinhada. Eu sinto o sabor dessa galinhada até hoje quando eu falo desse assunto. Minha mãe fez essa galinhada com todo amor, todo carinho. Eu lembro que foi numa panela de pressão. E aquela panela de pressão todos os dias, né? Minha mãe de cama, eu tirava ela todos os dias da geladeira, esquentava no fogão, comia e guardava de novo na geladeira. Isso foi por mais ou menos uma semana fazendo isso. Mas não passei fome, não morri por isso. E isso foi só experiência para ser acrescentada. E quando a gente for morar nesse cortiço, hoje eu entendo como um trabalhar de Deus, porque Deus trabalhou nessa causa, sabe? A gente foi morar nesse lugar pra gente conhecer a Cristo. E nesse mesmo lugar a gente teve a oportunidade de conhecer Jesus. Foi ali que a gente começou a nossa caminhada na fé. A gente foi até a casa de uma irmã chamada Ivone, para que ela fizesse uma oração pela vida da gente, porque a gente já não tinha mais socorro de ninguém, nem de família, nem de vizinho, nem de amigos, se é que a gente tinha amigos, minha mãe. Pra mim isso, gente, na época, pra mim era normal, tipo, mas eu fico imaginando hoje como que ficava o coração da minha mãe, sabe, aflito, doente, talvez pensando, ai, vou morrer, como que vai ficar a minha filha? E assim foi. E a gente foi na casa dessa irmã, e essa irmã, Ivone, ela nos apresentou a Cristo. Ela nos apresentou, ela fez uma oração por nós, fez uma oração pela minha mãe, por mim. E ali a gente passou a ter desejo de frequentar uma igreja, de conhecer mais de Cristo. Eu lembro que a gente ia na igreja e cantava o hino dos visitantes, né? Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. E as pessoas vinham nos abraçar. E aquilo, gente, era tão gostoso, porque assim, a gente não recebia um abraço há muito tempo. A gente não recebia um apoio há muito tempo. E pra nós, aquilo era gratificante. Olha que eu tinha 8 anos de idade. 7, 8 anos, eu era muito novinha. E ali, nesse meio tempo, depois que a gente foi pra igreja, minha mãe começou a trabalhar numa casa de família, onde a gente foi super bem tratados, morando nesse cortiço ainda a gente morava, só que minha mãe começou a trabalhar nessa casa de família, e ali a gente era reconhecido, sabe? A gente comia na mesa junto dos patrões da minha mãe, a gente viajava com eles, eles me tratavam como se fosse filha deles, e minha mãe
vida, que a gente viu que foi a mão de Deus mesmo que estava sobre aquele local, sabe? Porque foi Deus mesmo que nos abençoou. Passando um tempo, minha mãe trabalhando nessa casa de família, essa família teve que ir embora dessa cidade porque ele tinha sido mandado embora da usina hidrelétrica que ele trabalhava. Ele era secretário, eu não sei o que ele era, mas ele tinha um cargo bom e ele precisou ir embora. E ali começou mais uma prova da vida da gente, sabe? Daí eles foram embora e daí a minha mãe começou a fazer serviço voluntário na mesma creche que eu ficava quando criança. Minha mãe ficou por mais ou menos de 2 a 3 meses nessa creche prestando serviço voluntário, não ganhava R$1 por isso e a gente passando muita dificuldade financeira. Sabe o que é muita dificuldade? Porque, né, não tinha de onde vir, minha mãe fazendo serviço voluntário, e pela fé que ela tinha, ela falou, não, eu vou ser contratada nessa creche para trabalhar. E ela pediu a Deus que ela tivesse carteira registrada. E assim Deus se cumpriu na vida dela, né, a promessa, né, da fé dela. Ela foi trabalhar nessa creche, depois de 3 meses eles contrataram ela e deram uma casa pra gente morar na cidade em que a gente já morava. E aí, gente, minha mãe conseguiu uma casa nessa creche que ela trabalhava. Ela ganhava uma casa, então ela ganhou uma casa pra gente voltar a morar na cidade que a gente morou e né, não precisar pagar aluguel na área, então a gente voltou a morar nessa cidade, que é a cidade, né, que a gente já morava. Ali, gente, foi uma experiência boa, porque daí a gente morava perto de uma igreja. E nesse meio tempo, né, que minha mãe arrumou um serviço, tudo, a fé da minha mãe fraquejou assim, minha mãe parou de ir na igreja. E eu continuei, daí minha mãe deixava eu ir sozinha, porque era bem pertinho de casa, a minha mãe deixava eu ir sozinha. E a minha mãe sempre sonhou em ter uma casa própria, e eu sempre sonhei em ter uma bicicleta, gente, sempre. Desde quando eu era muito pequena, meu sonho era ter uma bicicleta. E sabe quando você não tem a bicicleta? Eu nunca tive a minha bicicleta. E aí, na igreja que a gente ia, teve uma campanha, eu não lembro a quantidade de dias que era, mas você ganhava um envelope e ali você colocava todos os seus sonhos, tudo aquilo que você queria que Deus realizasse na sua vida. E a gente morando nessa casa, o sonho da minha mãe era ter uma casa própria, o meu sonho era ter uma bicicleta e ser curado do bronquite, porque nesse tempo todo que eu falei pra vocês, volta e meia eu tinha as crises de bronquite. A gente era tão assim, simples, tão humilde, a gente não tinha condições de comprar um inalador para fazer inalação. Porque vocês sabem, quem tem bronquite, quem é asmático, precisa fazer inalação, fazer a nebulização para ajudar aí, né, os brônquios a respirar. E a gente não tinha essa condição. Quando precisava fazer, a gente tinha que ir para o hospital para fazer a inalação no hospital. Enfim, comecei a fazer a campanha na igreja. Eu tinha 8, 9 anos, bem novinha eu era. E daí eu anotei nesse papel o que eu queria que Deus me desse, né, se eu merecesse. Então eu pedi pra Deus que Deus desse uma casa pra minha mãe. Então, gente, aí nessa campanha eu fiz vários pedidos, que eu fosse curada do bronquite, que Deus desse uma casa pra nós, uma casa que fosse nossa, que Deus desse um emprego registrado pra minha mãe. Pedi várias coisas. E Deus realizou, sabe? Eu participei de todos os cultos da campanha, firme e fiel, conheci a Deus, 9 anos de idade, gente. Imagina a fé de uma criança que Deus, né, dá, né? E Deus deu tudo. A única coisa que Deus não me deu, gente, foi a minha bicicleta. Porque eu queria muito ter uma bicicleta, era meu sonho ter uma bicicleta, até do bronquite, que era uma doença que já tentou me matar por várias vezes. Deus me curou. E a tal da bicicleta Deus não me deu, porque Deus sabe de todas as coisas, né? Deus sabe do que Ele estava me livrando. E nisso eu desanimei.
A minha família sempre foi católica, na verdade nunca foi de igreja nenhuma, mas eles sempre criticaram muito os crentes. E quando eles ficaram sabendo que eu era evangélica, eles me xingavam, falavam que eu era crentinha, que esse Deus que eu tava seguindo não existia, entre outros, sabe? E me xingava bastante. E minha mãe sempre me incentivou para que eu pudesse continuar indo para a igreja. Mas aí, como a minha família me xingava, como meus amigos me xingavam, e como eu não tinha ganhado a minha bicicleta, sem estrutura, eu deixei de ir para a igreja. Parei de ir. E aí, gente, foi uma das maiores provas que eu passei na minha vida, criança. Eu tive a minha crise de bronquite, a última crise de bronquite que eu tive na minha vida, que hoje eu estou viva para contar para vocês o que Deus fez na minha vida. Como Deus não tinha dado minha bicicleta, eu deixei de ir pra igreja e eu tive uma crise de bronquite tão forte, gente, tão forte, que eu tive que ser internada às pressas. Eu acordei em uma manhã para ir para a escola, que eu estudava, e eu acordei assim, tava com a crise de bronquite, mas eu fui para a escola porque se eu faltasse, minha mãe brigava comigo, e minha mãe já tinha saído para trabalhar, então minha mãe não viu o estado em que eu estava, sabe? E eu fui pra escola e daí a gente tinha um vizinho que ele trabalhava com transporte da empresa e ele sempre me dava carona pra ir pra escola. Então ele deixava os filhos dele na esquina da escola. E já dentro do ônibus eu comecei a passar mal, sabe? Com insuficiência respiratória, não conseguia respirar, muito cansada mesmo. E eu cheguei e desci na esquina da escola, minhas amigas foram tudo pra escola e eu não conseguia andar direito. Tipo, era muito perto, ele me deixou na esquina da escola, tipo, era pra andar menos do que uns 500 metros, não era tão longe. E eu não conseguia, eu lembro que eu fui andando bem devagarzinho com uma dor assim no peito, sabe, uma opressão muito forte, que quem tem bronquite sabe, dói, sabe, é uma dor, parece que tem alguém empurrando o seu peito assim para suas costas. E com muito custo, com muito calma, eu tinha vergonha de falar para os meus amigos que eu tava passando mal. E daí eu consegui chegar na sala de aula. Cheguei na sala de aula, sentei e passando muito mal. Eu não falei para a professora, não falei para ninguém. Sentei na mesa e fiquei de cabeça baixa, ali passando muito mal, muito mal. Eu acho que eu cheguei a dormir, eu não lembro direito. E chegou na hora do intervalo, todo mundo saiu louco, né? Porque vocês sabem como que é adolescente, né? Saiu tudo louco pro intervalo e eu fiquei na sala. E com muito custo, eu saí da sala e fui em direção à secretaria, andando bem devagar. Muito devagar, porque eu tava passando muito mal. Oi, gente, desculpa aí que mudou o cenário aí pra vocês. Eu comecei a gravar do celular, dirigindo, e o celular acabou a memória, então eu vou continuar aqui contando meu testemunho pra vocês, aqui da minha casa, tá? Mas então, continuando, pra ir pro intervalo, e eu saí da sala me arrastando, segurando nas paredes, e por incrível que pareça, ninguém percebeu e consegui chegar até a diretoria. Era um corredor muito longo mesmo, mas eu consegui chegar na diretoria e falei pro inspetor que eu estava passando muito mal, que eu não estava conseguindo respirar, e ali começou uma euforia, porque eles me deixaram na sala dos professores e estavam tentando contato com a minha mãe na usina hidrelétrica que ela trabalhava. Se você não sabe, a usina hidrelétrica é algo muito grande, é uma construção civil, onde tudo é muito grande e é difícil você localizar uma pessoa ou outra lá dentro. E ainda mais naquela época que não tinha celular, era só o telefone comum, então eu tinha que ligar no serviço de RH para tentar localizar a minha mãe dentro da obra. E foi bem demorado esse espaço de tempo e eu ali na sala, na secretaria, passando muito mal, até que eles decidiram me levar para casa de uma vizinha. E minha mãe conseguiu contato com eles, minha mãe falou, leve ela para o hospital. E nesse meio tempo eu já estava na casa da vizinha da minha mãe. O horário que minha mãe chegou nessa vizinha para me pegar, para me levar para o hospital, já era próximo do meio-dia, que ela chegou na casa dessa minha vizinha, conseguiu uma carona, não sei de quem, e me levaram para o hospital. Daí pra frente, gente,
eu não lembro muito bem, sabe? A única coisa assim que eu tenho na minha cabeça, que eu lembro, é que eu estava deitada numa maca já no hospital. E sabe quando você está deitado numa maca, se você já passou por uma cirurgia ou já foi no hospital deitado numa maca, ou se você já assistiu já alguns filmes e a maca vai andando e as luzes vão passando assim? E eu lembro que eu deitada assim, eu via aquelas luzes passando e eu escutava alguém falando que ela não vai voltar, que era eu, ela não vai voltar. E daí eu já não me lembro mais, eu só lembro só depois, eu já no quarto, já sendo medicado, com medicação na veia, já restabelecido o meu quadro, e daí eu fiquei internada por 3 dias nesse hospital. Hoje, né, logo depois dessa internação, eu fiquei sabendo que o médico falou que eu estava viva por um milagre, porque eu estava tendo insuficiência respiratória e poderia ter uma parada cardíaca a qualquer momento. Então o Senhor fez um milagre na minha vida. Logo após, nessa internação, uma enfermeira que cuidava de mim no período da tarde para a noite, essa enfermeira, ela era evangélica da Assembleia de Deus, e ela, nesses 3 dias que eu fiquei no hospital, ela orava pela minha vida. Ela foi assim um instrumento de Deus na minha vida. Ela perguntou se eu era evangélica, eu falei que eu ia na igreja, e ela me questionou por que eu não estava indo mais, e eu falei pra ela, e ela conversou comigo, orou pela minha vida, e ela falou que eu deveria buscar os caminhos do Senhor novamente. Gente, eu tinha 10 anos de idade. E recebi alta do hospital, e logo depois dessa alta que eu recebi, eu tinha uma vizinha que era evangélica, eu fui pra minha casa, e no dia 10 de setembro de 1997, eu decidi que eu iria entregar minha vida totalmente a Jesus. Eu com 10 anos de idade, eu fui pra igreja naquela noite, era um domingo, e eu aceitei Jesus como meu único e salvador da minha vida, pelo simples fato de tudo aquilo que eu ter pedido pra ele ter realizado, e por eu saber que aquela crise de bronquite que deu foi para realmente saber que Deus era Deus na minha vida, que Deus me curou, que Deus transformou a minha vida. E a partir daquele dia que eu entreguei a minha vida aos pés do Senhor, com 10 anos de idade, inocente, porque é uma criança, eu nunca mais tive sequer uma crise de bronquite, uma crise asmática. Eu nunca mais tive, gente. Quem já passou por isso sabe quão ruim é, o quão difícil é você não poder pegar um vento, você não poder tomar um banho de piscina, você não poder tomar um banho de mangueira, você não poder fazer nada, porque você pode a qualquer momento ter uma crise asmática e acabar ficando internado, acabar tendo que tomar medicação. Então eu entreguei meus pés ao Senhor nessa data, dia 10 de setembro de 1997, e desde essa data eu nunca mais tirei meus pés da casa do Senhor. A minha mãe, nesse meio tempo ela ia pra igreja às vezes e não ia, mas eu persisti, eu me tornei assembleiana, então eu enfrentei a minha família por não aceitar que eu era crente, enfrentei meus amigos por não aceitarem que eu era crente, e eu venci, sabe? Porque eu tenho um grande temor a Deus, assim, sabe? E gratidão a Deus pelo aquilo que Ele fez. Ele me curou, Ele deu aquilo que a gente mais precisava naquele momento, que era um emprego pra minha mãe, que era uma casa pra gente morar. Depois dessa vez, assim, a gente não passou mais dificuldades financeiras, e eu cresci na igreja. Quando eu fiz 11, quase 12 anos eu ia fazer, a minha mãe se casou novamente com o meu padrasto, e daí uma batalha que eu mesma sofria comigo mesmo, porque eu não aceitava o casamento deles, de nenhum modo assim eu aceitava. E por mais que eu estava na igreja, eu tinha ciúmes da minha mãe, eu tive a minha mãe só comigo, mas a minha mãe precisava viver a vida dela, minha mãe precisava ser feliz ao lado de uma pessoa, né? E eu não aceitava essa situação, e eu continuei indo pra igreja. Minha mãe casou, minha mãe teve meu irmão, eu amo meu irmão demais, meu irmão é tudo na minha vida, sabe? Quando eu fiz 21 anos, eu resolvi vir embora pra Curitiba,
E quando eu fiz 21 anos também, que eu vim embora para Curitiba, um pouquinho antes a minha mãe se entregou novamente aos pés do Senhor. Deus fez um milagre na vida dela. Hoje a minha mãe, ela tá na igreja. Hoje meu irmão, ele também está na igreja. Então assim, o que eu tenho para falar para você? Quando a gente se preocupa com o reino do Senhor, nessa minha adolescência jovem, gente, eu participava de tudo na igreja. Era ensaio, era curso de pintura que tinha na igreja, eram os cultos durante a semana, cultos domingo, no sábado, escola dominical, ensaio de jovem, ensaio de adolescentes, ensaio das crianças. Eu sempre estava na igreja. E a palavra de Deus diz, né? Quando a gente entrega realmente a nossa vida a Deus e fazer a obra do Senhor, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então o Senhor acrescentou tudo na minha vida. O tempo que eu estava na casa do Senhor ali orando, clamando para Deus fazer um milagre na minha vida, fazer um milagre na vida da minha família, salvar a vida da minha mãe, salvar a vida do meu irmão e até a vida do meu padrasto, que o Senhor ainda vai salvar ele, eu creio nisso. Mas esse tempo que eu dediquei a minha vida a Cristo, o Senhor acrescentou todas as coisas na minha vida, sabe? Gente, o meu prazer sempre foi estar na casa do Senhor. Sempre. Sempre entreguei assim tudo a Deus. Sempre fui de muita oração, sabe? Eu fazia campanha de oração eu em casa sozinha. Então assim, eu entrava dentro do meu quarto, né? E orava. Eu pedia ao Senhor, desde muito nova eu pedia um esposo. Eu pedia filhos, que Deus me desse filhos. Eu pedia uma casa. Eu pedia um carro. Eu pedia uma profissão. E hoje Deus me deu tudo. Tudo aquilo que eu pedi, sabe? Então o que eu tenho pra dizer pra você que tá aí do outro lado, sabe? Entrega os seus caminhos ao Senhor. Às vezes a nossa fé fraqueja, às vezes a gente fica chateado com algumas coisas que a gente vê na igreja, que a gente vê no nosso vizinho, que a gente vê no nosso colégio, que a gente vê no nosso emprego. Mas sabe que tudo é pela permissão de Deus, sabe? Para tudo Deus tem um propósito. Entrega os seus caminhos ao Senhor, que o mais Ele fará na tua vida, sabe? Aquela cura que você tanto pede, aquela casa que você tanto pede, aquele emprego que você tanto pede. Tudo aquilo que você pede para o Senhor, Ele tá aguardando, Ele tá anotando, e no tempo certo, no tempo dele, Ele vai conceder o desejo do seu coração. Hoje eu posso dizer que tudo aquilo que eu pedi para Deus, o Senhor me deu. Lógico, eu ainda continuo tendo sonhos, eu continuo tendo projetos, eu continuo pedindo, né? Que a nossa vida a gente sempre tá pedindo e agradecendo, só que a gente não pode esquecer de agradecer. Então eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus por tudo que Ele me deu, pela minha salvação, pela salvação da minha mãe, do meu irmão, pelo esposo que Deus me deu, pelas filhas que Deus me deu. Para vocês terem ideia, eu orava a Deus no meu quarto, quando eu ajoelhava, falava: Senhor, eu quero que o Senhor me dê um esposo, só que eu quero que o meu esposo seja loiro. Podem ir. Eu pedi assim pra Deus: eu quero que o meu esposo seja loiro e que ele tenha os olhos claros. Gente, Deus atendeu a minha oração. Deus, eu quero trabalhar em um emprego registrado. Eu quero ter uma profissão e ter um emprego registrado. Deus me deu um emprego registrado. Então é isso que eu quero falar pra vocês, sabe? Que vocês tiverem a pedir pra Deus. Não espere pra amanhã, não espere pra depois, não. Deus, Ele vai realizar o desejo do seu coração. Porque Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Deus é santo, Deus é justo, Deus é perfeito, tá? Então esse é meu testemunho de vida. Eu tenho muito mais testemunhos pra contar pra vocês, mas eu vou fazer outros vídeos pra testemunhar o que Deus fez na minha vida. Mas eu só tenho a dizer que Jesus te ama, tá? Você que tá aí do outro lado, Jesus te ama muito. Ainda há tempo de você voltar para os caminhos do Senhor. Ainda há tempo de você recuperar aquilo que se perdeu, tá bom? Então eu agradeço muito vocês que ficaram até aqui para ouvir esse meu testemunho. Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!